Glórias a Deus. Neste momento, nesta oportunidade, paramos para meditar na palavra do Senhor e compartilhar com todos vocês. Estamos meditando sobre guardar a festa dos pães asmo. Estamos no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 17. Temos deixado alguma reflexão e desde o início que iniciamos meditando nesta orientação, dissemos que festa representa alegria. Festa é alegria. Então aquela festa, a ordem de Deus de guardar a festa dos pães asmos era que não poderia haver fermento naquela festa em porte algum. Ou do povo de Israel ou dos estrangeiros não era para trazer e não era para não aceitar. A ordem era não aceitar, que é o que está contaminando hoje o povo. Muitos e muitos estão abrindo mão, e eu quero lhe dizer de antemão que por causa de caba frouxo, medroso, porque tem muitos aí que é que nem os fariseus, com os arrumadinhos, com os ajeitadinhos. Pregue a Bíblia com graça, rapaz. Eita glória. Se não tem, busque. Não fica com conversa fria, calculista, socialista, querendo aconselhar conforme a lógica do mundo, rapaz. Fariseu é frio, gelado. Fariseu é religioso, fala bem da religião, porém dentro dele não tem força, graça, para liberar uma palavra com graça e poder da parte de Deus. Bonito discurso, isso não transforma ninguém. O que transforma é a genuína doutrina, o verdadeiro ensino com graça. Paulo diz assim: o meu ministério, que teve todo o tempo escondido em Cristo, foi manifesto não somente em palavra. E olha que o apóstolo Paulo era homem de palavra. Quando você olhava para os batimentos dos lábios do apóstolo Paulo, você percebia que o Espírito Santo estava nele. Há de pessoas que você ouve e você percebe que é só os lábios dele ou dela batendo. Porque o homem, até no batimento de lábios, há uma diferença quando o Espírito Santo está no controle, na direção da vida dele ou da vida de um povo. Então, os pães asmos representavam a saída do Egito, a libertação, a redenção e ao mesmo tempo o arrependimento. Então, se tem arrependimento, tem nova vida. Se tem arrependimento, como Paulo disse: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, se não faço, o mal que não quero fazer, este eu faço. Mas Paulo estava lutando. Deixa bem claro que ele estava lutando. Porque pecar por fraqueza, pensamento, palavra e obra, isso é a natureza humana. Mas mesmo assim tem que haver uma luta lá dentro. O homem que tem vontade, um povo que tem vontade de agradar a Deus, nem com as atitudes dele ele fica satisfeito. Imagina concordar com os outros, trazer fermento, aceitar o fermento nos cultos, concordar com o fermento e dizer que não tem nada. Sai da frente, rapaz. Jesus é fogo, e fogo consumidor. E ele diz: ai daquele que cai nas mãos do Deus vivo. É horrenda coisa. Você sabe o que é que isso significa? Então, fermento, pecado. Onde é que o pecado está presente, seja em qualquer sociedade, seja em qualquer movimento, onde é que o pecado vai trazer alegria? A alegria do pecado é destruição.
é fogar na carne e depois cair no aperto. Paulo ele diz, se plantamos pelo Espírito, do Espírito colheremos. Se plantar na carne, da carne vai colher a corrupção. É isso que o fermento traz. Travamos uma luta para agradar a Cristo, porque a natureza velha, ela luta. Mas com a graça de Deus e as misericórdias do Senhor e a presença do seu Santo Espírito, o cristão luta. Para lá, fermento. Não importa a cara feia, não importa resistência, não importa o que dizem. O homem de Deus vai lecionado, dizendo, aqui fermento não. É na minha vida, é no meu lar, é onde eu congrego, fermento não. Eu estou lutando, estou com a espada na mão. Porque um cristão que não tem espada, ele está despreparado. Me permita lhe dizer, tem que ter convicção de Deus. Oh, glória a Deus, tem que ter convicção. Para se pregar uma palavra com convicção, tem que receber. Eu não adero frieza. A começa pela minha vida, no nível que Cristo, pelas suas misericórdias, tem me colocado. E aí, vão abraçando este balaio furado, e daqui a pouco vem as consequências. É melhor fazer como muitos dos homens de Deus fizeram, sofrendo até por causa do pecado, do mundo, mas a sua vida estava ok com Deus. Oh, glória a Deus! Nos dias de Noé, Noé pregava, o povo não acreditava e Noé tome Bíblia, mas Noé estava ok com Deus. E muitos outros, quantos cristãos que dói neles, não entra neles, até pregadores, balaio furado. Se o teu cesto está furado, após fique sabendo que você está desprovido de alimento. Porque em balaio furado você não carrega nada. Deus não faz do homem um balaio, ele faz um vaso. E além disso, ele diz que numa casa há alguns vasos diferentes. Há vaso de pau, há vaso de barro, há vaso de prata, mas há vaso de ouro. Há vaso de ouro provado e aprovado por Jeová. Oh, glória, aleluia, vaso aprovado por Jeová. Ele amassa, ele pisa. Se você está sendo provado, amassado, pode ficar sabendo é porque Deus quer fazer um vaso de valor. Oh, glória, aleluia, todo processo demora, mas acaba. Agora esses vasos que tem por aí, rapaz, que cai na lógica do mundo dos fariseus. Jesus, os fariseus vinham falar com Jesus, olha a doutrina que Jesus dava para ele. Nicodemos veio, bom mestre, sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu faz se não for enviado de Deus. Jesus disse, por que me chama bom, Nicodemos? Aí deu a doutrina, que o tempo aqui não permite entrar. Deu a doutrina, e lá no final, Nicodemos ficou se maravilhando, a Jesus disse, por que se maravilha, Nicodemos? Necessário é você nascer também, Nicodemos, se quiser se salvar. Este que é vaso de Deus, profeta aprovado, que não tem freio para falar a verdade, rapaz, não tem medo. Quer ganhar as pessoas com ajeitadinho, ganha com Bíblia,